Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Abra a sua Bíblia em Romanos 12 para você acompanhar a nossa exposição. Romanos 12, nós vamos ler dos versos 1 a 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 a 8. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja de acordo com o padrão da fé. Se é exercício, que seja usado no serviço. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, com zelo. E o que usa de misericórdia, com alegria. Amém. Vamos orar de novo. Pai Santo, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos ilumine nessa manhã, nos dando entendimento da Tua Palavra e que ela faça toda a diferença na nossa vida. E eu peço que o Senhor abençoe essa igreja. O Senhor dê a essa igreja clareza cada vez maior sobre os Teus caminhos e o poder do Teu Espírito Santo para trilhar esses caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema que foi proposto para esse evento ontem foi a questão da vida cristã numa sociedade não cristã. E tendo esse tema em mente é que eu pensei em trazer para os irmãos uma reflexão sobre Romanos capítulo 12 e também o tema da renovação da mente. Nós temos uma mente cristã. Mas vocês podem ver aí que o título, pensar de si mesmo como convém, talvez seja um pouco diferente das abordagens típicas aí de Romanos capítulo 12. Costumeiramente se separa os versos 1 e 2 dos versos 3 a 8 e do restante do argumento. Isso é muito comum. A gente fala sobre a renovação da mente e tudo mais, e depois a gente fala sobre dons espirituais. Tem até algumas Bíblias que tem subtítulos aí separando essas sessões. Talvez alguns tenham a Bíblia aí separando as sessões. Mas eu acredito que a gente precisa ler isso tudo junto. Na verdade, todo o capítulo, mas eu preciso dar um enfoque especial nesses primeiros versos. Irmãos, meu tema geral, eu poderia dizer, é sim a renovação da mente e a vida cristã a partir de uma mente renovada. Para a gente entender o argumento de Paulo aqui, a gente precisa ter uma visão, evidentemente, da carta aos Romanos inteira. Tenho certeza que os irmãos já estudaram isso por aqui, mas eu vou rever uma parte do argumento para ficar mais claro o nosso ponto. Os irmãos sabem que Romanos é uma carta muito rica e alguns consideravam, no início da era moderna, a carta aos Romanos, como William Tyndale, uma introdução ao Antigo Testamento inteiro. É uma carta que não é o maior livro do Novo Testamento,
mas me lembra um arquivo compactado, né? Para quem gosta aí de mexer com dados. E quando você abre o arquivo, é um livro gigantesco, é um livro enorme, a Carta aos Romanos. E realmente condensa a mensagem do apóstolo Paulo. Ele ia visitar essa igreja, queria se apresentar à igreja de Roma, que não foi ele que fundou. Então ele escreve essa carta apresentando o seu evangelho e trazendo também alguma instrução relevante para essa igreja antes de fazer uma visita, porque ele queria expandir sua missão para outras regiões da Europa. E ele ia precisar da ajuda dessa igreja. Então é uma carta importante, condensa muita coisa e é mais estruturada do que outras cartas de Paulo. Agora, para a gente entender o capítulo 12, é importante compreender essa prática do apóstolo Paulo, e a gente encontra isso em algumas cartas, de dividir seu argumento numa seção mais teológica e depois numa seção mais prática. Na seção teológica existem orientações práticas e na seção prática tem teologia também. Mas, grosso modo, a gente percebe essa divisão. Ela é mais nítida em Efésios, em Colossenses, e aqui em Romanos a gente encontra isso também. No capítulo 1, versículo 18, depois da introdução da epístola, capítulo 1, versículo 16, nós temos a introdução, versos 16 e 17, e o argumento começa no capítulo 1, verso 18, e Paulo gasta muitos capítulos apresentando a sua visão do Evangelho, até concluir a parte principal da sua exposição no capítulo 11, versículo 36. Então, quando nós lemos o capítulo 12, verso 1 em diante, Paulo está trazendo implicações práticas para a vida da igreja e a vida pessoal do Evangelho que ele acabou de expor. E isso é muito importante para a gente entender o que Paulo está dizendo aqui. Porque Paulo começa o seu argumento falando sobre o efeito do pecado na humanidade. E se você voltar lá para Romanos capítulo 1, veja o que você encontra aqui. Paulo fala, acompanha na sua Bíblia, por favor. A não ser que você já saiba de cor. Em Romanos capítulo 1, verso 18, nós encontramos Paulo dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então essa é a primeira coisa. O assunto é a ira de Deus. E a ira de Deus se revela contra os homens porque há uma revelação de Deus disponível, versículo 19, os seus atributos, seu eterno poder e divindade são vistos na criação, mas os homens são indesculpáveis porque, tendo esse conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus, não lhe deram graças, anularam-se nos seus raciocínios, tornaram-se insensatos, fúteis nas suas especulações, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então veja, Deus está irado, porque há um conhecimento de Deus que foi rejeitado, e os homens se tornaram loucos, mudaram a glória de Deus na imagem de homens e de animais, e diz o verso 24, por isso Deus os entregou à concupiscência sexual, ao desejo impuro, né, dos seus corações, desejo ardente dos corações, e eles desonram seus corpos entre si, foram entregues à concupiscência e começam a se desonrar mutuamente, porque eles recusaram a verdade de Deus. E isso chega ao ponto, diz o apóstolo Paulo, e usa isso como ilustração, de até mesmo as pessoas não entenderem mais a função dos seus corpos. Elas não sabem mais quem elas são e por que elas estão no mundo. E aí você tem paixões desonrosas, com as mulheres substituindo relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza, e os homens abandonando as relações naturais com a mulher e ardendo em desejo sensual uns com os outros, e por terem rejeitado o conhecimento de Deus, Deus os entrega a uma disposição condenável para fazerem o que não convém. E aí Paulo apresenta uma lista de vícios: injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, todo tipo de coisa ruim, de maldade, as pessoas começam a fazer umas contra as outras. Então esse é o quadro da queda. Esse quadro é muito importante, vamos lembrar. A ira de Deus está revelada, enfim, entendi por que o pessoal não abriu a Bíblia, que a Bíblia já está aberta. Enfim, a ira de Deus está revelada do céu, porque havia um conhecimento de Deus, e esse conhecimento foi recusado. Para continuar recusando o conhecimento de Deus, os homens tiveram que reprimir o seu acesso à realidade, e por causa disso, eles, inculcando-se sábios, tornaram-se loucos, eles perdem a razão, perdem o entendimento,
E o resultado de perder o entendimento, e aqui Paulo é um rabino judeu, vamos lembrar que Paulo está conectando aqui vários trechos do Antigo Testamento. Quando ele descreve o pecado relacionando com cobiça, por exemplo, isso se refere aos 10 mandamentos, ao não cobiçarás. Inclusive Paulo vai falar disso em Romanos 7. Quando ele fala sobre... Por que Paulo introduz especificamente o tema da prática homossexual como ilustração do estado de queda dos seres humanos, e depois ele traz os outros pecados? Isso aqui faz muito sentido, se você pensar que Paulo está usando a exegese rabínica, ele é um rabino, fazendo um midrash, e você vai se lembrar que o homem foi feito à imagem de Deus, e a gente lê isso em Gênesis capítulo 1, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, então deu a sua missão. Então, quando Paulo quer explicar que quando o homem perde o entendimento de quem ele é, porque ele se desconectou de Deus, ele usa exatamente a confusão sexual como ilustração desse estado de ignorância e torpor que os homens caíram. Então faz muito sentido, se o homem feito à imagem de Deus foi feito macho e fêmea, na hora que ele se desconecta de Deus, é a primeira coisa que ele não sabe mais. Então, perdidos não a respeito de Deus apenas, mas a respeito de si, os seres humanos caem nesse tipo de pecado, e Paulo diz, todos os outros pecados. Então não é que esse é o pecado original, não se trata disso, nem é o ponto lá em Gênesis capítulo 3. Mas você percebe que Paulo está recorrendo aqui a duas fontes, ao relato da criação e ao decálogo, que é a lei de Deus dada depois do Êxodo, como ponto de referência para explicar a experiência de pecado. Isso se repete aí ao longo de Romanos, da carta inteira. Agora sim, podemos voltar para Romanos 12. O que isso tem a ver com Romanos 12? Irmãos, depois de explicar como é que o Evangelho transforma essa situação, e a graça de Deus nos alcança e nos tira do pecado, Paulo vai dizer como a gente deve viver, e o modo de viver é precisamente a reversão de toda aquela situação original. Esse é o ponto. Então, como é que Paulo termina a exposição do Evangelho? Se ele começou falando que a ira de Deus se revela do céu, qual seria o tema agora? Não seria a graça e a misericórdia de Deus? Pois é assim que ele termina a exposição do seu Evangelho. Veja no capítulo 11, versículo 32. Um pouquinho antes do capítulo 12, Paulo diz assim: Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. E aí nós temos o hino de adoração nos versos 36 a 38, concluindo a exposição do seu Evangelho. E no capítulo 12, Paulo começa dizendo: portanto, irmãos, exorto-vos pelas misericórdias de Deus. Algumas versões trazem uma palavra diferente, trazem compaixões, mas a palavra é a mesma usada no original, no capítulo 11, versículo 32. Então o assunto são as misericórdias de Deus. Então ele começa falando que a ira de Deus está revelada, mas uma outra coisa se revelou, a misericórdia de Deus. E uma vez então que nós conhecemos a misericórdia de Deus, como nós devemos viver? Então o que Paulo vai dizer, em primeiro lugar, se por causa do pecado nós nos tornamos idólatras, esse é o ponto lá em Romanos 1, o que nós devemos fazer agora? Capítulo 12, verso 1. Que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, em primeiro lugar, a vida cristã é gratidão, é essencialmente isso. A vida cristã é essencialmente a ação de graças pelo conhecimento do amor de Deus no Evangelho. Começa assim: se a queda começou porque os homens, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, Romanos capítulo 1, então como a gente deve viver agora que a gente conheceu a misericórdia de Deus? Em adoração. E aqui nós temos uma outra conexão com que é com a função sacerdotal de Israel e com a função sacerdotal da tribo de Levi. Então nós temos aqui a responsabilidade, agora nós somos um sacerdócio e somos também um sacrifício, uma oferta agradável. Então Paulo fala agora do verdadeiro culto. O povo foi libertado do Egito, ali no Êxodo, e é conduzido para o deserto. Eles têm que construir um tabernáculo e oferecer culto ao Senhor. Paulo vai usar o tema do Êxodo para falar sobre a salvação e a libertação na carta aos Romanos. Uma vez que nós estamos salvos, o que se segue? A adoração a Deus. O povo foi libertado do Egito para adorar no deserto. Então agora nós somos o sacerdócio e também oferecemos a nossa vida como oferta a Deus. Nós somos o povo de Deus, um povo sacerdotal que está vivendo diante dos homens a verdadeira adoração que os outros homens esqueceram.
Então nós somos esse povo que deve viver em adoração, dando o exemplo contrário à idolatria do mundo. Mas para a gente conseguir viver em adoração e entregar toda a nossa vida como oferta, nós temos que mudar a nossa cabeça. Porque de fato nós nos tornamos idólatras, corrompendo o nosso entendimento. É isso que está lá em Romanos 1. Foi a corrupção do entendimento que justificou a idolatria, que nos capacitou a enganar nós mesmos e de fato acreditar que essas imagens feitas representando forças da natureza e tudo mais, pudessem ser confundidos com a divindade. Então Paulo diz, nós temos agora que viver uma vida de adoração, nós conhecemos a misericórdia de Deus, mas a nossa cabeça tem que mudar, senão a gente não vai conseguir viver diferente. E tem que mudar como? Versículo 2, uma recusa ativa do esquema desse mundo. Isso também é um tema de Êxodo, um tema de Deuteronômio, um tema de Levítico. Nós temos que ser diferentes das nações para onde a gente está indo, senão a gente não vai de fato representar o Senhor lá. Então a gente não pode se amoldar ao esquema do mundo. E a palavra mundo aqui, aion, significa esta era, né? Não é o cosmo como criação de Deus, mas a ordem presente, o tempo presente, o jeito que os homens organizam o mundo hoje. Então nós não podemos nos amoldar a esse esquema, nós temos que ser transformados, mas a nossa cabeça tem que mudar. Paulo fala sobre a mudança da mentalidade de 3 formas. Ele fala que o pecado está associado com uma mente corrompida em Romanos 1. Depois, em Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer que a vida no Espírito é uma inclinação da sua mente. Isso é muito claro lá, e é a palavra que ele usa em Romanos capítulo 8, quando fala do Espírito Santo. E aqui ele volta ao tema e diz que a mente tem que ser renovada. Porque quando a mente é renovada, no verso 2, o que acontece? Nós experimentamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Irmãos, esse é um dos grandes temas de Deuteronômio. É Deus dizendo ao povo que a sua vontade é boa, que a sua lei é boa. Mas sem o Espírito Santo era difícil para eles acreditarem nisso. Mas nós temos o Espírito Santo, a lei de Deus escrita no nosso coração, então a gente pode se expor à palavra de Deus e ter essa experiência de constatar que a vontade de Deus realmente é o melhor para nós. Porque se a gente não constatar isso, se a gente não sentir o cheiro, o aroma, o sabor da vontade de Deus, não perceber que ela é boa, a gente não vai conseguir entregar a nossa vida como sacrifício. Não vai funcionar. A gente vai fazer igual os hebreus, vai desistir no caminho. Então, a mente precisa ser renovada para nós reconhecermos que a vontade de Deus é melhor mesmo. E aí, de repente, a vida de santificação e de consagração a Deus vai parecer a coisa mais racional e evidente do mundo, e que a gente não pode viver de outro jeito. A mudança de mentalidade e essa percepção de que a vontade de Deus é melhor, muda a nossa vida. Pois bem, e agora nós chegamos no verso 3, que dá o título da nossa mensagem. Porque, pela graça de Deus que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas pense de si mesmo com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aí o argumento segue. Irmãos, como eu disse, algumas Bíblias até separam o verso 2 do 3. Mas isso é um erro grave, que complica todo o entendimento do capítulo. Porque no verso 3, nós temos uma partícula aí, e nas Bíblias você tem um pois ou um porquê. Esse conectivo é muito importante. Porque Paulo não mudou de assunto e resolveu falar de dons espirituais. Paulo está falando do mesmo assunto. Ele está falando que a gente tem que ter a mente renovada para experimentar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável a Deus. É boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Porque o que eu quero dizer para vocês é que o que vocês pensam de si mesmos precisa ser transformado. Isso é muito importante. O versículo 2 é regularmente usado, e eu usei muitas vezes, para dizer que os cristãos precisam ter uma mente cristã, ou precisam aprender sobre cosmovisão cristã, e por aí vai. Isso é muito importante. Mas quando Paulo vai especificar o sentido de ter a mente renovada e entender que a vontade de Deus é boa, ele é muito claro. Ter a mente renovada e entender que a vontade de Deus é boa, é pensar de si mesmo como convém.
A primeira coisa que muda, uma vez que você entende o Evangelho, e o Evangelho ilumina a sua vida, é você se achar no mundo. Você tem que se achar. Se você ouve o Evangelho, e você entende toda a narrativa e o discurso e as conexões bíblicas, mas isso não muda a sua autopercepção, o Evangelho ainda não chegou em você. Ele tem que chegar a você. E ter a mente renovada significa que você pensa diferentemente sobre si. Isso chega a ser até engraçado, porque tem gente que ouve da primeira vez e fala, não, isso é muito moderno. Não é possível que o Paulo está falando sobre identidade, sobre autopercepção nessa época. Mas eu diria o contrário. A gente tem muitas razões para entender que sem a revelação do Evangelho e a tradição cristã, nós não teríamos os entendimentos do mundo moderno a respeito da personalidade, a respeito do self, da interioridade. Essas coisas vieram realmente da tradição cristã. O primeiro texto da antiguidade em que uma pessoa entra num diálogo a respeito dos seus conflitos e fragmentações internas é Romanos capítulo 7, herdando inclusive coisas que a gente encontra no Antigo Testamento, mas é Romanos 7. O primeiro texto em que alguém entra numa confissão e num diálogo consigo mesmo, dentro de um contexto de oração, são as confissões de Santo Agostinho. Sem as confissões de Agostinho, você não teria o conceito de subjetividade self da modernidade, que hoje muitas vezes voa por aí descolado das suas origens. Mas faz todo sentido que se o homem foi feito à imagem de Deus, encontrar Deus em Jesus tem levado o homem a uma compreensão inédita de si mesmo e da sua interioridade. Não apenas indivíduos, mas uma civilização inteira foi impactada por isso. E agora a gente está em condições de olhar para trás e entender o quanto a gente deve a esses ensinos bíblicos. E realmente é isso que Paulo está dizendo. E por que faz sentido que ele diga isso quando vai fazer a aplicação do Evangelho? Porque a ordem foi essa: os homens não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças, corromperam seus raciocínios para não ter que adorar a Deus e fazer o que eles queriam fazer da sua vida. E o que isso produziu? Uma perda de autoconhecimento, porque nem mesmo como usar os seus órgãos genitais eles não sabem mais, porque eles esqueceram que Deus fez o homem à sua imagem, macho e fêmea. É o midrash que Paulo fez. Agora ele não vai falar mais de sexo, ele está ampliando o argumento e ele diz, então gente, se nós encontramos Deus e a sua graça, nós vamos descobrir que a vontade de Deus é boa para nós, então nós vamos encarar a nossa vida diferente, nós vamos pensar de forma correta sobre nós, e o que nós estamos fazendo na vida, no mundo. Você está o quê? Você está aí por quê? Por que você existe, afinal de contas? Então, no Evangelho você vai encontrar isso. Você tem rumo pessoal, não apenas um entendimento que Deus tem um propósito para a humanidade. Você encontra rumo pessoal a partir do Evangelho. E você entende, então, que você precisa olhar para Deus para saber o que pensar de si. Você não pensa de si por sua conta. Não é mera autorreflexão individual. Não é meramente o terapeuta. O terapeuta pode ajudar? Sim. Mas em última análise, para você pensar de si mesmo como convém, tem que ser a partir de Deus. Porque você foi feito à imagem de Deus. Se você encontra Deus e o conhecimento de Deus é renovado e você experimenta o que é ser um sacerdote na casa de Deus, que era a função original de Adão, então você vai pensar de si mesmo como convém. E o que é pensar de si mesmo como convém? É pensar segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que seria a medida da fé? A palavra medida aqui é metron, é um termo usado para medidas mesmo, às vezes usado também para falar de proporções. Então alguns vão dizer que isso poderia estar relacionado com a regra de fé, a palavra de Deus. É uma das interpretações principais. Depois nós encontramos Paulo falando sobre o dom de profecia, e Paulo diz que teria que ser de acordo com o padrão da fé, com a medida da fé. O termo aqui é metron. Então alguns vão dizer, não, Paulo está dizendo que a profecia, ou seja, a pregação, supostamente, deveria ser feita de acordo com a regra da fé, ou a regula fidei, que é a própria palavra de Deus. Mas não faz muito sentido quando a gente considera o verso 3 em diante, porque Paulo diz que essa medida da fé é a medida que Deus repartiu a cada um, e imediatamente tem um outro porquê.
no versículo 4, explicando o que ele falou no versículo 3. E o que ele vai explicar é que existe diversidade no corpo. Existe unidade, mas diversidade. Então faz sentido realmente interpretar a medida da fé como uma coisa mais individual, subjetiva. É a fé que Deus repartiu a cada um. Então fé aqui provavelmente tem realmente o sentido do capítulo 14, quando Paulo fala sobre fé, como uma convicção pessoal que Deus te dá a respeito de algo e que não é necessariamente universal. Veja aí o capítulo 14, versículo 22. Paulo está falando ali sobre comer e beber e a liberdade cristã, e ele diz assim: a fé que tens, guarda contigo mesmo diante de Deus, feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas o que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Fé aqui, na interpretação de Paulo, é a sua apreensão pessoal subjetiva do chamado, da vontade de Deus para você, mas é alguma coisa muito pessoal, é uma fé que você tem, que você guarda consigo e que você não necessariamente projeta sobre os outros. Então esse é um uso possível que o apóstolo Paulo dá para essa expressão. Então existe a fé no sentido da nossa fé, a fé no Evangelho, é a mesma para todo mundo, mas existe a fé num outro sentido, que são as tratativas de Deus com você especificamente, o que Deus está fazendo na sua vida, o lugar em que você está e para onde Deus está levando você. E aí Paulo chama isso de a fé que tens e que você vai guardar consigo mesmo. Então é disso que Paulo está falando, porque ele está falando sobre dons diferentes e sobre a visão pessoal que você tem de você e não da fé universal agora. Então ele diz: pense de si mesmo como convém. Como? De acordo com a convicção, a segurança, a luz que Deus deu para você. Então você tem a sua caminhada com Deus, Deus vai te mostrar. E como é que você sabe quem você é? E Paulo vai usar aqui uma chave muito evidente. Ele vai dizer o seguinte: olha ao seu redor, existe um corpo. Deus criou um corpo, e nesse corpo tem muitos membros, e eles não têm todos a mesma função. Não é todo mundo igual. Individualmente, nós somos membros uns dos outros e juntos formamos um único corpo de Cristo, mas nós temos diferentes dons. Então Paulo diz: olha para as suas mãos, o que você tem aí? Deus te deu alguma coisa? Tem algo em você que é distinto dos outros? Então é a partir daí que você vai servir a Deus e aos irmãos e vai viver a sua vida. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que quando nós somos regenerados e nós entendemos que a nossa vida é para adorar a Deus, a gente para de ficar insatisfeito com os limites que Deus nos deu. Esse era o problema do pecado. Os homens queriam experimentar um nível de alegria e prazer que na sua cabeça as limitações da ordem criacional não permitiam. Então decidiram fazer experimentos sexuais outros para ver se tinham experiências mais intensas. Porque você fica insensível em relação a Deus, isso te torna desesperado. E aí você vai romper os limites da ordem criacional para você mendigar ou raspar o fundo do tacho para tentar ter um pouco de alívio e alegria na sua vida. Mas se você encontra o amor de Deus e você tem a sua mente renovada, o que acontece? Você começa a achar a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Então você olha para a sua vida e fala assim: ok, isso é o que Deus me deu, eu não vou mais brigar com isso. Agora eu quero saber como eu vou colocar isso a serviço do Senhor. E aí você descobre que você não precisa mais entrar em guerra com os outros. O resultado de abandonar a Deus e de perder o autoconhecimento em Romanos 1, não é o pecado contra o próximo e uma série de conflitos, violências e guerras. Não é isso que está lá em Romanos 1? Pois Paulo vai dizer agora que uma vez que você encontra a misericórdia de Deus e tem sua mente renovada e começa a achar a vontade de Deus boa, então você olha para a sua vida e fala assim: ok, eu posso estar contente com aquilo que Deus me deu, e em vez de pensar loucamente como eu vou ser feliz, eu vou pensar em como eu vou servir a comunidade. E aí você para de entrar em guerra com os outros, você se acha, e aí nós temos então o Romanos 12, capítulo verso 9 em diante, as virtudes no lugar dos vícios, o amor fraternal, o zelo, o fervor no espírito, a esperança, a paciência na tribulação, a oração, a hospitalidade, socorrer os santos nas necessidades, abençoar os que nos perseguem, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, não ser orgulhoso, não ser sábio aos próprios olhos, buscar unanimidade. Vejam que coisa, para a gente parar de entrar em guerra,
tem que tratar com concupiscência. Isso está lá na carta de Tiago. Por que a gente vive em guerra? Por causa das cobiças. A carta de Tiago é muito clara sobre isso. Romanos 1 também é muito claro sobre isso. Então você tem que se satisfazer em Deus para você parar de olhar os limites e as capacidades que Deus deu para você como um obstáculo para a sua felicidade. Não são obstáculos. Deus te botou num lugar, numa cidade, Deus te deu recursos, Deus te deu relacionamentos, esse é o seu ponto de partida. Então você precisa pensar de si mesmo como convém, em vez de ficar insatisfeito e pensar em ser outra pessoa. Eu queria ser outra pessoa. Não, se você encontra Jesus, você não quer mais ser outra pessoa. Você quer imitar Jesus aonde você está agora. Essa é a sua vida? Então a pergunta é, o que Deus quer para você nessa vida? Como você pode parecer com Jesus no lugar onde você está, com os relacionamentos que você tem, as conexões que você tem, as capacidades que você tem? Para de reclamar. Para de reclamar. Talvez a sua vida não tenha tudo que você gostaria. Talvez você quisesse ter outras habilidades, outras capacidades, porque você acha que você teria mais respeito, que você seria mais importante, mais amado, mais isso, mais aquilo. Mas Deus não acha isso. Deus não acha isso. Talvez se Deus achasse isso, Ele tinha te feito outra pessoa. Uma pessoa mais bonita, mais inteligente, né, com mais capacidades. Talvez você queria muito outras coisas, né? Você vê um herói, um exemplo, e fala assim, nossa, eu queria ser igual fulano, queria ser igual cicrano. Gente, com as mídias sociais, então, o pecado da inveja se tornou uma coisa horrorosa. Porque as pessoas estão sempre querendo ser outra pessoa. Só existe uma outra pessoa que a gente deve querer ser, irmãos. A gente tem que querer parecer com Jesus. Só essa pessoa, em primeiro lugar. Não estou dizendo que você não pode aprender com outros exemplos. Não é isso. Mas você precisa acreditar que o que Deus deu para você é o que você precisa nesse momento. Senão você vai ficar sempre insatisfeito consigo mesmo, achando que você é mais, ou, como eu disse, achando que você é menos também do que você é. E aí o resultado de você pensar que você é uma outra pessoa que não é você, é que inconsciente de si mesmo, você começa a causar problemas. 2 tipos de problemas. Um é que querendo ser mais do que você realmente é, você começa a buscar posições e cavar a afeição que você não vai ter dos outros. E você começa a ser uma pessoa que ocupa espaços que você não devia ocupar e tira o espaço de outras pessoas. O seu dom é o dom de contribuição, mas você quer ser líder, porque ser líder é necessário por causa dos seus traumas de infância, sei lá. E aí você começa a brigar na igreja porque você tem que ser líder, mas todo mundo sabe que o seu negócio é a contribuição e você não aceita o que Deus te deu, pôs na sua mão, o que Deus fez. Eles não aceita. E aí o resultado é que você não faz o que devia fazer e atrapalha os outros fazerem o que eles têm que fazer. Porque você está infeliz consigo mesmo e não se ajusta. E a outra coisa que acontece é que pensando o contrário, não é a ênfase de Paulo aqui, mas pensando menos do que convém, coisas importantes no reino de Deus não acontecem porque você deveria estar lá e não está. Porque você acha que você não é nada e não crê que Deus está na sua vida e que Deus vai te usar com o que você tem. E o corpo então não funciona. Então veja, irmãos, a renovação da mente e pensar de si mesmo, então, individualmente como convém, é necessário para que o corpo de Cristo se manifeste na terra. Porque quando a gente se ajusta e a gente ganha contentamento, e a gente começa a ver o que a gente tem como veículo de Deus, instrumento de Deus para abençoar as outras pessoas, tudo começa a se encaixar. Porque as pessoas vão ficando satisfeitas, contentes, elas redimensionam suas expectativas, elas descobrem que elas são mais do que pensavam ou menos do que pensavam, mas elas não brigam mais com Deus e com os outros por isso. E aí a inveja começa a secar e a gente começa a entrar então em sincronia. E aí aquele que realmente importa começa a aparecer, que é o cabeça do corpo, Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar. Coloque isso diante do Senhor. Peça ao Senhor para renovar sua mente e particularmente para Deus te dar essa graça de ter contentamento, de ter os olhos abertos para ver os seus dons,
para não ficar insatisfeito, infeliz, para perguntar para Deus: Senhor, nesse momento, como eu posso te servir? E aprender a experimentar a perfeição, a agradabilidade, a bondade da vontade de Deus agora. Peça isso. Você precisa disso para a sua vida, mas a igreja precisa disso. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós pedimos o Teu socorro sobre a nossa vida, sobre essa comunidade. Que o Senhor nos dê entendimento, não apenas da lógica, do argumento da Bíblia, dos conteúdos da teologia cristã, mas que o Senhor nos dê um entendimento espiritual e existencial dessas coisas. Que esse nosso entendimento do Evangelho se traduza, ó Deus, em contentamento e em fé também, em uma certeza de que o Espírito do Senhor se move em nós e vai usar aquilo que nós temos. Pai, eu peço que o Senhor abençoe toda a igreja também, para que não apenas cada irmão tenha esse discernimento, mas que coletivamente a igreja reconheça, abra espaço para os vários dons espirituais e ministérios e estilos de trabalho, de serviço e operações que o Senhor distribui. Pai, nós pedimos que a experiência do corpo de Cristo, que ela cresça, que ela floresça, que ela seja renovada e que pessoas sejam levadas a Ti, ó Deus, através dessa comunidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.